Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PAAP Artes, PAAP, Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico da UFC, que faz parte do COIDEA e IDEA UFC. E eu sou a professora Lilma Ing, uma das coordenadoras do PAAP Artes, essa divisão da PAAP que vai tratar, então, das artes. E dentro do nosso programa de hoje, nós estamos iniciando uma série de música erudita para leigos, meus compositores e intérpretes favoritos. E, para inaugurar essa série, eu tenho a honra e a alegria de contar com um grande amigo e colaborador de vários projetos aqui da nossa Universidade Federal do Ceará, que é o maestro, violinista, professor Cláudio Cruz, a quem eu vou apresentar aqui um pouquinho sobre o nosso convidado muito especial. Então, Cláudio Cruz iniciou na música com seu pai e depois, posteriormente, recebeu orientações de Eric Leninger, Maria Wichner ao violino e Olivier Toni em relação à teoria e regência. Foi premiado pela Associação Paulista de Críticos da Arte, APCA, Prêmio Carlos Gomes, Prêmio Bravo, Grammy Awards, entre outros. De 1990 a 2014, o maestro Cláudio Cruz ocupou o cargo de espala da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Foi regente titular das Orquestras Sinfônicas de Ribeirão Preto, Campinas e da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente, é o primeiro violino do quarteto Carlos Gomes, regente e diretor musical da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Em 2019, gravou os trios de Vila Lobos com Antônio Menezes e Ricardo Castro, os quartetos de Meneleu Campos com o quarteto Carlos Gomes. Então, temos essa honra, essa alegria de receber aqui o maestro e violinista Cláudio Cruz. Cláudio, por favor, dê algumas palavras aqui para o nosso público. Bom dia a todos. Muito prazer participar aqui desse encontro, dessa palestra. Muito prazer também de rever a Liu, professora tão importante aí para vocês do Ceará, pessoa que eu já conheço há muito tempo também. E, enfim, vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre música, sobre os compositores também importantes da música. Vamos conversar um pouco. Então, nós estamos então iniciando essa série e eu tive essa ideia de convidar o maestro Cláudio para falar de um dos compositores, dos meus compositores favoritos, que é o compositor que ele vai apresentar já e que o maestro Cláudio vai também nos mostrar um pouco desse processo, como é conhecer o compositor, como é conhecer um pouco a obra, né? Como foi se preparar para fazer, como é se preparar, por exemplo, a fazer um concerto. Maestro, poderia nos falar um pouco sobre como é um processo de se estudar a obra de um compositor, solar no violino e ainda ao mesmo tempo reger? Como é que você conseguiu equilibrar todas essas funções tão específicas e tão diferentes e tão que exigem tanto da sua atenção, da sua questão da destreza e perícia musical? Pode nos contar um pouco desse processo que foi chegar a esse concerto, a gravação desse concerto, contar um pouco da história dessa gravação? Bem, estamos falando aqui de Saint-Saëns, um compositor francês. Estamos nesse ano celebrando os 100 anos de morte do Saint-Saëns, e o concerto em questão é o terceiro concerto para violino e orquestra. É um concerto romântico. Mais tarde, nos vídeos, durante a palestra, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre esse concerto, dados históricos e algumas informações importantes.
mas trata-se de um concerto daqueles que a gente estuda quando já tem assim alguns anos já de estudo de violino. É uma obra que tem uma técnica violinística já avançada. O violino já tinha sido, de certa maneira, como é que eu posso dizer, já tinha sido muito desenvolvido pelos compositores e violinistas que antecederam até Saint-Saëns. O violino tem uma história linda, né, que vem de muito longe, é um instrumento dos mais antigos da história dos instrumentos. Mas ele teve um grande apogeu na época barroca, clássica, que foram épocas precursoras justamente a esse estilo que nós estamos falando. E com esse desenvolvimento, vou dizer a vocês, a parte do violino solista não ficou nada fácil. É um concerto que exige um estudo meticuloso, um estudo extremamente gradual e programado. Eu falo isso depois, explicando um pouquinho como é a abordagem, né, que deve se fazer quando se estuda um concerto romântico, mas principalmente a palavra já diz. No momento que você mexe com uma peça romântica, ela está tratando dos afetos carnais, amor, ódio, drama, enfim. E nesse momento ele de certa forma nos infecta e você começa a tocar com grande intensidade no primeiro dia. No primeiro dia que está estudando a obra, você já se projeta praticamente tocando o concerto em público. Esse é um grande problema do concerto romântico, é um grande defeito também dos jovens quando abordam esse tipo de concerto. Então, o segredo é isso, é um estudo bem organizado e bem gradual, com muita paciência, de maneira a ir vencendo paulatinamente todas as dificuldades desse concerto, né? Bem, o concerto número 3, eu toquei diversas vezes com orquestras brasileiras, na Argentina eu toquei também com algumas orquestras, e eu tive uma ideia, assim, observando a partitura, que o acompanhamento da orquestra ele é muito, eu não posso dizer que seja simples, mas ele é muito bem organizado, muito bem elaborado e tem vários episódios bem separados. Eu achei que seria viável fazer esse concerto tocando e regendo ao mesmo tempo. Portanto, eu, orquestra sem regente. Ficou bem difícil, muito mais difícil do que eu imaginava. E eu tive uma Porque primeira... esse formato, né, maestro, de regente, um solista regente, ele é mais comum nos concertos mais barrocos, né? Em concerto romântico a gente pouco vê isso, né, maestro? Eu nunca tinha visto, na realidade, eu acho que eu fui Uhum. um dos primeiros malucos a fazer isso. Mas, com certeza, concertos barrocos, a gente faz isso muitas vezes durante a nossa carreira, concertos clássicos também, Mozart, alguns até tocam o concerto de Beethoven. Agora, um concerto romântico foi realmente algo novo, inovador. Eu toquei inicialmente com orquestra, onde eu sou diretor musical e regente, que é a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, nós ficamos na Sala São Paulo, e depois eu fui tocar em Israel, com a Sinfônica de Jerusalém, tocamos em Jerusalém e em Tel Aviv, e lá foi ótimo, a orquestra lá está muito acostumada a fazer esse tipo de trabalho, mas mesmo assim envolveu assim alguns ensaios e principalmente a maior dificuldade é que bem, você tem que conhecer muito bem a parte da orquestra, além de saber tocar de maneira exímia, né, o seu violino, né, o seu instrumento. Agora, a dificuldade é justamente tocar todas aquelas notas, todas aquelas passagens com técnica tão avançada, como eu gosto de falar, e ao mesmo tempo conduzir a orquestra, saber a parte da orquestra e dar os estímulos corretos para a orquestra. Essa é a parte mais difícil. Agora, é prazeroso, porque na realidade, sem o regente, passa
a ser música de câmara, né? Sei lá, 60, 70 músicos e o solista, como se a gente estivesse tocando num quarteto de cordas, por exemplo. Então, é algo que nos dá prazer, assim, é mais arriscado, mas é mais prazeroso. Então, maestro, vamos então com toda essa esse preparo que o senhor fez com a orquestra, né, e também solando, vamos então ver nosso vídeo com a gravação dessa imensa peça, né, que o senhor também vai contextualizar um pouco, né, antes do vídeo, todas essas falando um pouco do compositor, né? Então vamos convidar todo mundo para assistir, então, os vídeos que preparamos. Muito obrigada, maestro. Eu que agradeço. Só explicando que essa é uma gravação, a gravação que vocês vão ouvir do concerto de Saint-Saëns número 3, eu tocando com a Orquestra Sinfônica de Jerusalém, mas é uma gravação caseira. Alguém que estava lá na plateia gravou, então tem não só o som do violino da orquestra, mas tem tosse, tem comentários das pessoas que estavam ao lado dessa pessoa que gravou, foi anonimamente, e eu recebi também essa gravação de uma maneira inusitada e por pessoas que eu nem conhecia também. Então, eu peço desculpas aqui pela qualidade, mas eu acredito que é um registro interessante, tá bom? Com certeza, maestro. Então, vamos às obras. Muito obrigada. Charles Camille Saint-Saëns nasceu em Paris em 1835, faleceu em 1921, há exatamente 100 anos atrás. Foi um importante compositor francês do período romântico. Era conhecido por sua pluralidade intelectual. O crítico americano Philip Hale afirmou que ele era organista, pianista, caricaturista, cientista amador, apaixonado por matemática e astronomia, comediante amador, crítico e arqueólogo. Era, sem dúvida, uma pessoa muito especial. Foi um jovem prodígio. Com apenas 10 anos de idade, fez sua estreia em concertos. Estudou no Conservatório de Paris, que era uma referência no estudo de música. E permanece até hoje sendo uma das melhores escolas de música do mundo. Saint-Saëns esteve atento ao desenvolvimento da música, sobretudo aos compositores do século XIX que se destacavam explorando novas ideias. Schumann, Liszt e Wagner foram fontes inspiradoras. No final de sua vida, ele teve dificuldade em se adaptar ao enorme desenvolvimento da música no início do século XX. Surgia o impressionismo e o dodecafonismo. Porém, essas inovações não afetaram suas composições. Explico. Impressionismo foi um movimento criado principalmente por pintores franceses que inovaram suas obras e estilo, rompendo com regras estabelecidas até aquele momento. Deixaram de lado o realismo acadêmico. Temáticas nobres, religiosas ou mesmo retratos fiéis da realidade. Passaram a pintar luz e movimento, demonstrando muitas vezes a beleza da natureza. Na música, o movimento impressionista muda a estrutura composicional. Abandonando as formas tradicionais, os compositores passaram a compor peças menores, noturnos, prelúdios, por exemplo. E exploraram também novas escalas musicais, ampliando consequentemente as possibilidades de expressão. Dodecafonismo foi uma inovação musical, especificamente na maneira de compor. Foi criado pelo compositor austríaco Arnold Schoenberg.
Trata-se de uma reorganização nos fundamentos composicionais, utilizando técnicas que viabilizariam criações mais arrojadas e modernas. Em relação ao sistema tonal que vigorava, criou alternativas distintas de organização das notas musicais. Durante sua carreira, Saint-Saëns atuou como organista, recitalista, compositor e professor. Compôs mais de 300 peças de diversos gêneros. Teve diversas frustrações em concursos que prestou e não obteve o primeiro prêmio. Na época, muitos compositores importantes diziam que ele era constantemente injustiçado. Dentre seus brilhantes alunos destacam-se os compositores Gabriel Fauré e Maurice Ravel. Dentre suas principais obras, gostaria de destacar a Sinfonia número 3, a Dança Macabra para Orquestra, Carnaval dos Animais, a ópera Sansão e Dalila, o concerto número 1 para cello e orquestra, o concerto número 3 para violino e orquestra, Rondó Capriccioso para violino e orquestra, Havanese para violino e orquestra, as sonatas para violino e piano, entre outras obras. A Sinfonia número 3, intitulada Órgão, esse título se deve a uma parte importante escrito nessa sinfonia para o instrumento órgão de tubos. É considerada uma obra de maturidade de Saint-Saëns. Ele recebeu o convite da Royal Philharmonic Society para compor essa sinfonia. Estreou em Londres no dia 19 de maio de 1886. Foi dirigida pelo próprio compositor. Na França, foi apresentada em janeiro de 1887. Teve boa recepção por parte do público e da crítica. Ele dedicou essa obra ao amigo, pianista e compositor Franz Liszt, que faleceu durante o período de estreia dessa obra. Saint-Saëns considerava Liszt como um dos compositores mais importantes da segunda metade do século XIX. Encontramos nessa sinfonia várias influências de Liszt. Trata-se de uma obra grandiosa, com todos os elementos de uma grande sinfonia romântica. Possui partes virtuosísticas de piano e órgão, porém trabalha de maneira intensa também as cordas. A obra termina de maneira triunfante. A Dança Macabra é uma das obras orquestrais mais executadas de Saint-Saëns, porém não foi originalmente composta para orquestra. O compositor a adaptou de uma canção para voz e piano sobre um poema de Henri Cazalet. O poema descreve uma lenda medieval, segundo a qual, no dia 31 de outubro, dia das bruxas, o diabo teria o poder de tirar os defuntos de seus túmulos e fazê-los dançar até o amanhecer. É uma história de terror, mas Saint-Saëns lhe dá um tom cômico. A história começa com um relógio que bate à meia-noite. A harpa repete 12 vezes a mesma nota. O diabo afina seu violino e começa a tocar uma valsa. Um segundo tema, no xilofone, apresenta um grupo de esqueletos e fantasmas que dançam. É quase possível ouvir os ossos batendo uns nos outros. A festa fica cada vez mais animada até que o galo canta. Amanhece. Todos se dispersam e desaparecem. O diabo se despede com uma melodia triste e volta para o inferno, aguardando o ano seguinte. O Carnaval dos Animais é uma peça para 2 pianos e orquestra, composta em fevereiro de 1886, quando o compositor passava férias em uma pequena aldeia na Áustria.
Trata-se de uma música incidental, ou seja, uma música que descreve uma ação não necessariamente musical, podendo ser teatral, poética ou que descreva algum enredo. Nessa peça, que tinha um claro objetivo irônico, Saint-Saëns fazia uma crítica ao ambiente musical parisiense. São apresentados diversos animais e personagens, alguns bem cômicos. O leão, galinhas e galos, mulas, tartarugas, o elefante, cangurus, aquários, coelho, cuco, pássaros, pianistas, inspirado em pianistas iniciantes que incomodavam Saint-Saëns, fósseis, cisne e um final onde todos desfilam, animais e personagens festejando. Ele utilizou nesta peça referências musicais de outros compositores. Talvez por esse motivo não permitiu que fosse tocada durante sua vida. De fato, apenas o Cisne, que é uma peça lindíssima para cello e piano, uma composição original de Saint-Saëns, é que foi tocada antes de sua morte. Sansão e Dalila é uma ópera em 3 atos, com libreto de Ferdinand Lemaire, baseado nos capítulos 13 a 16 do livro dos Juízes da Bíblia. Estreou em 2 de dezembro de 1877 no Hoftheater de Weimar, na Alemanha. É a história de um homem que foi forte o suficiente para derrotar os inimigos de Israel, os filisteus, mas não o suficiente para resistir aos encantos e ao engano de uma bela mulher. Seus principais personagens são Sansão, guerreiro-chefe dos hebreus, era um tenor; Dalila, sacerdotisa dos filisteus, mezzo-soprano; e o sumo sacerdote de Dagon, deus dos filisteus, um barítono; Abimeleque, que era o governador de Gaza, baixo. A história passa-se na Palestina nos tempos bíblicos. Saint-Saëns compôs 2 concertos para violoncelo e orquestra. Compôs o primeiro em Lá menor, opus 33, em 1872, quando tinha 37 anos. Ele escreveu essa obra para o violoncelista belga Auguste Tolbeck. O concerto foi executado pela primeira vez em janeiro de 1873 no Conservatório de Paris, com Tolbeck como solista. Sem dúvida foi um dos concertos para cello mais inovadores da época. Muitos compositores, incluindo Shostakovich, Rachmaninoff, consideraram esse concerto, na época, como o maior de todos os concertos para violoncelo. Saint-Saëns rompeu com as convenções ao escrever esse concerto. Em vez de usar a forma tradicional em 3 movimentos, estruturou a peça em apenas um movimento contínuo. Este único movimento contém 3 sessões distintas, onde os temas recorrem, criando uma atmosfera absolutamente linda, poética. Saint-Saëns usa o violoncelo solo como um instrumento dramático e brilhante. A orquestra faz apartes dialogando com o solo. Esse concerto está entre os preferidos de muitos dos grandes solistas, tanto do passado quanto da atualidade. Eu tive o privilégio de reger esse concerto diversas vezes, também de gravá-lo na Inglaterra, em Newcastle, com a Royal Northern Sinfonia, tendo o grande cellista Antônio Menezes como solista, meu grande amigo. Vocês podem ouvir essa gravação, ela está nas todas as plataformas digitais. O concerto número 2, em Ré menor, para cello e orquestra, opus 119, é escrito em 2 movimentos. Foi composto em 1902 e foi dedicado ao cellista holandês Joseph Holma, que fez a sua estreia.
O segundo concerto é igualmente virtuosístico, mas não possui a inventividade temática e a riqueza harmônica do primeiro. Saint-Saëns compôs 3 concertos para violino. O mais conhecido e tocado é, sem dúvida, o concerto número 3, em si menor, opus 61. Foi escrito em março de 1880. Saint-Saëns dedicou o concerto ao colega, compositor e violinista espanhol Pablo de Sarasate, que executou a parte do solo na estreia em outubro de 80 em Hamburgo. Ele é composto em 3 movimentos: Allegro non troppo, Andantino quasi allegretto e Molto moderato e majestoso, Allegro non troppo. Eu estudei esse concerto pela primeira vez durante minha adolescência. Toquei diversas vezes com orquestras brasileiras, sul-americanas. Também toquei e regi a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e, em Israel, a Sinfônica de Jerusalém. Vocês ouvirão uma gravação desse meu concerto em Israel, que foi feita de maneira caseira, por alguém que estava assistindo e que eu recebi anonimamente essa gravação. Em geral, escolhemos concertos barrocos, clássicos ou pequenas peças para tocar com orquestra sem o regente, tocando a parte solista e dirigindo a orquestra ao mesmo tempo. Tocar esse grande concerto, regendo e tocando, foi, sem dúvida, uma experiência nova, interessante, porém muito arrojada. Esse concerto é um excelente exemplo de concerto romântico, onde o violinista se depara com uma técnica avançada. Nessa época, o violino já havia sido adequado e ampliado para atender às inovações técnicas promovidas pelos grandes violinistas e compositores do início do século XIX, entre eles o lendário Paganini. Saint-Saëns sabia escrever corretamente para o instrumento. Podemos caracterizar esse concerto como violinístico, termo que usamos para dizer que o compositor soube abordar a técnica avançada do instrumento com propriedade. O primeiro e terceiro movimento trabalham de maneira diversificada os momentos temáticos, explorando a capacidade expressiva e intensa de uma peça dramática, intercalando com momentos de cantilena e gentileza. Vale mencionar o grandioso coral tocado pelos metais no final do terceiro movimento, que lembra o final do quarto concerto para piano. O segundo movimento, aliás, eu regi todos os concertos para piano de Saint-Saëns também. O segundo movimento apresenta inicialmente uma bela canção em ritmo de siciliano, muito inspirado. O diálogo com a orquestra se dá num ambiente absolutamente mágico. No final do movimento, a utilização de sons harmônicos no violino solista, num diálogo com o clarinete, encerra o movimento de uma maneira muito especial. Essa estética, utilizada nesse movimento, será muito explorada pelos compositores impressionistas franceses. O concerto número 1, em Lá maior, opus 20, foi dedicado também a Pablo de Sarasate, composto em 1859 e estreado em abril de 1867. Tem apenas um movimento allegro. O concerto número 2, em Dó maior, opus 52, foi dedicado a Achille Dien, importante violinista francês. Foi composto em 1858, estreado em 1880. Tem 3 movimentos: Allegro moderato e majestoso, Andante espressivo e Allegro scherzando quasi allegretto. Deixo agora algumas dicas para os jovens violinistas. Quando iniciamos os estudos de um concerto romântico, que invariavelmente são extensos, contendo várias passagens com muitas notas e grande diversidade de técnicas violinísticas avançadas, devemos fazer uma abordagem cautelosa. A grande tendência é, já nos primeiros dias de estudo,
se projetar num palco como se estivesse tocando com uma grande orquestra em concerto. Isso acontece pelo discurso extremamente envolvente do concerto romântico. O segredo é transcender essa tendência. Estudar de maneira gradual, separando os episódios e resolvendo todos os problemas de maneira organizada. Cada dificuldade deve ser estudada buscando a naturalidade corporal, um som sempre bem produzido, com todos os harmônicos presentes nas notas. Concertos românticos muitas vezes levam os violinistas a tocarem com força e intensidade exageradas. A questão musical é complexa nesse estilo. As linhas melódicas são ampliadas, as frases se tornam bem maiores do que nos estilos clássicos e barrocos. As ligaduras de fraseado, inclusive, passam a ser utilizadas e a indicar essas frases longas. Com isso, surge a tendência a uma linearidade exagerada. Eu creio que se mantivermos a atenção no trabalho de todos os compositores que antecederam esse período, o estilo, a estética musical que permeavam aquele ambiente, entender que as obras românticas são uma ampliação da expressão musical e devem ser estudadas com a mesma atenção e cuidado dos antigos, daquele estilo que nós já estudamos demasiadamente. Dessa forma, poderemos vencer facilmente as dificuldades desses concertos românticos. Introdução e Rondó Caprichoso em Lá menor, opus 28, composto em 1863. Foi dedicado também ao violinista espanhol Pablo de Sarasate. Saint-Saëns tinha a intenção de incluir essa peça como o último movimento do seu primeiro concerto, mas acabou desistindo. A primeira performance ocorreu apenas em 1867, com Sarasate no violino e o compositor regendo a orquestra. Saint-Saëns, 2 anos depois, pediu para seu amigo, o compositor Georges Bizet, criar uma redução da orquestra como alternativa para ser tocada por violino e piano. Aliás, ficou fantástica essa redução para piano. Trata-se de uma peça que trabalha aspectos mistos de interpretação. Em alguns aspectos se assemelha com as peças popularescas europeias daquela época, tocadas em café-concertos. Em outros, com verdadeiras peças de concerto de virtuosidade violinística. Eu toquei essa peça com orquestra algumas vezes, uma das vezes inclusive com a OSESP. O regente foi meu querido amigo John Ashley. Toquei com piano também, acho que funciona, aliás, muito bem com o piano. Já incluí em vários recitais. Há uma particularidade interessante dessa peça, a parte final, as últimas páginas do solo de violino, é um excelente estudo para agilidade e sincronismo, sem falar do estudo de arco também. A Havanese, em Mi maior, opus 83, é uma composição para violino e orquestra baseada no ritmo de habanera. Foi escrita em 1887, dedicada ao violinista cubano Rafael Dias Alberti. É uma peça que também tem uma grande característica folclórica. Foi desenvolvida para se tornar uma peça também de virtuosidade. Saint-Saëns utiliza escalas, arpejos com muitas oitavas, cordas duplas em movimento cromático, além de lindas cantilenas. É uma peça muito tocada em concertos, ótima opção para compor um concerto curto com peças de grande efeito. A composição tem um único movimento, com algumas variações. Allegretto lusinghiero, allegro, tempo primo, allegretto,
allegro non troppo, più allegro, allegretto lento. Havanese deriva-se, obviamente, de habanera, que é um gênero musical e uma dança criada em Havana, Cuba. O nome habaneira deriva da cidade, de Havana, Habana, em espanhol. Foi um dos primeiros ritmos genuinamente africanos que foi levado de Cuba para os salões europeus por volta do século XVII. Foi sofrendo alterações em sua estrutura básica devido às modificações que os músicos europeus fizeram. Da habaneira derivam diversos ritmos como o machixe brasileiro, o tango rioplatense, também deu origem ao vaneirão ou vaneira dos gaúchos. É uma dança que foi também utilizada no repertório erudito. O exemplo mais famoso é a habaneira da ópera Carmen, de Georges Bizet. Gostaria ainda de mencionar algumas peças de Saint-Saëns. As duas sonatas para violino e piano, sonata número 1, em Ré menor, opus 75, composta em 1885, dedicada a Martin Pierre Marsic. Tem 2 movimentos, allegro agitato adagio e allegretto moderato allegro molto. A sonata número 2, em Mi bemol maior, opus 102, composta em 1896, foi dedicada ao Monsignor e Madame Léon Alexandre Carembat, estreada em 1896 na Sala Pleyel, em Paris. Foi estreada pelo lendário violinista Eugène Ysaÿe. Ysaÿe, aquele grande violinista, compositor, que escreveu várias peças, aquelas sonatas para o violino solo, famosíssimas, que a gente passa a vida estudando. Tem 4 movimentos essa segunda sonata: poco allegro piuttosto moderato, scherzo vivace, andante e allegro grazioso non presto. Essas 2 obras são pouquíssimos tocadas e também existem relativamente poucas gravações no mercado. Creio que seja uma injustiça, são sonatas muito bem escritas. A parte do piano é riquíssima. São peças instigantes, necessitam de vários ensaios para que se chegue a uma boa performance. Saint-Saëns compôs outras peças para violino, pequenas pecinhas, quartetos de cordas, quarteto com piano, peças de câmara para vários instrumentos, concertos para piano, música orquestral, enfim, muita música boa. Foi, sem dúvida, um dos grandes compositores franceses. Interessante é que muitos músicos e estudantes de música desconhecem grande parte da obra do Saint-Saëns. Apenas suas obras mais conhecidas é que são continuamente programadas. Seria oportuno que nesse ano, quando comemoramos os 100 anos da sua morte, programássemos esse repertório tão lindo, desconhecido por muitos, composto com tanta maestria por esse compositor. Afinal, ele foi uma importante referência para todos os compositores de sua época. Espero que os senhores tenham apreciado essa pequena palestra que eu faço aqui. Grande abraço a todos.
Então, maestro, depois desse concerto maravilhoso que nós assistimos, quase sentados na plateia, né? Porque a gente ouviu mesmo as pessoas do lado, assim, sentindo essa vibração da orquestra e esse concerto, esse solo maravilhoso que você realizou com a orquestra. Nós só podemos te agradecer por esse compartilhamento, dessas experiências, né? Estarmos praticamente sentados dentro da orquestra, né, junto contigo, e agradecer também pela sua disponibilidade, esse concerto, esse evento, né, que nós estamos realizando aqui do PAAP Artes, ele é gravado, previamente gravado, pois no dia que nós vamos apresentar, que será nesse dia 19, será o feriado aqui, em Fortaleza, no Ceará, e nós, então, preparamos com carinho, né, uma certa antecedência para que
o nosso público pudesse participar. E agradecer ao maestro Cláudio por estar tão disponível para a PAP Artes da UFC. O senhor nem está, né, em São Paulo, está em Vitória, né, maestro, trabalhando com a orquestra, e se dispôs, então, a gravar esses vídeos para nós. Então, agradecemos de coração, muito obrigada pela sua enorme contribuição com a Universidade Federal do Ceará. O senhor está sem microfone, maestro. Desculpe. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse evento. Agradeço aí à Universidade Federal do Ceará por esse apoio que dá às artes. E, de fato, eu estou em Vitória, gravando um CD e trabalhando aqui com a Orquestra de Câmara do SESI. Em alguns meses vocês vão poder ouvir esse trabalho, que é um CD todo de Mendelssohn, onde nós gravamos 2 das sinfonias de cordas e o concerto em Ré menor para violino e cordas. Nossa, que maravilha! E para mim foi um prazer fazer uma pesquisa sobre o Saint-Saëns, falar um pouquinho sobre esse compositor, falar sobre as obras que eu já regi, as obras que eu já toquei. E é sempre um prazer, né, a gente poder estar passando conhecimento e dividindo experiências, né? E na realidade eu falei para você que é amante da música e para você que é estudante de violino também, teve algumas questões aí que foram abordadas. Foi um grande prazer, fico sempre à disposição, muito obrigado a todos. Muito obrigada. Contamos com a preciosa colaboração do maestro violinista Cláudio Cruz, nosso grande amigo, e esperamos ver todos aqui novamente na próxima programação do PAAP Artes. Acompanhe, então, o canal do PAAP UFC no YouTube. Muito obrigada.